Segunda Guerra Mundial. Os irmãos imaginem aí aquele contexto, um campo de aprisionamento. Os prisioneiros de guerra que estavam presos nesse campo estão magros, os olhos fundos, a barba por fazer, quase sem forças. E os soldados que estão do lado de fora, livres, cuidam das suas tarefas, dos seus afazeres, normalmente sem preocupações. E os prisioneiros em situação deplorável morriam a cada dia. Alguns sempre morriam a cada dia. Só que em um rádio clandestino, um dos prisioneiros recebe uma mensagem dizendo que o seu país de origem havia derrotado todas as resistências inimigas e estavam a poucos quilômetros de invadir aquele campo de aprisionamento para libertar aqueles prisioneiros. De repente, os soldados do lado de fora veem os prisioneiros, ainda sujos, fracos, sorrindo. Alguns poucos prisioneiros que ainda tinham força dão gritos e jogam panelas para o ar. Quem está do lado de fora olha para aquilo ali e acha totalmente estranho e sem sentido nenhum. Do lado de fora daquele campo, tudo permanecia igual para aqueles soldados. A única coisa que mudou foi a notícia que os prisioneiros receberam. Eles tinham uma informação que mudou tudo. Eles sabiam de algo que tornou tudo diferente. Essa imagem, essa ilustração que John Piper utiliza no seu livro Deus é o Evangelho, esse é o nome do livro, retrata muito bem a situação de Davi nesse salmo. Talvez as pessoas ao redor de Davi pudessem olhar para a situação dele e achar totalmente estranho como alguém naquela situação poderia louvar ao Senhor. E esse é o ponto que nós iremos nos debruçar essa noite. Se você conhece o seu Deus, você será capaz de louvar em qualquer circunstância. Nós iremos trabalhar de que modo o saber quem é o nosso Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Pois se você não tiver essa informação de quem é o seu Deus, essa informação que faz os prisioneiros de guerra saltarem de alegria, você se verá diante das suas lutas, da sua vida, desesperado, sem ânimo e murmurando uma música horrorosa, uma música digna de filme de terror, ao invés de cantar uma música de louvor ao Senhor. Essa informação, assim como a mensagem que estava iminente para que os prisioneiros fossem libertados, essa mensagem, essa informação de quem é o seu Deus faz toda a diferença. Se você conhece o seu Deus, você será capaz de louvar em qualquer circunstância. Nós vamos ver nessa noite esses 3 primeiros versículos desse salmo, que é uma forte declaração de confiança no Senhor. Mas vamos orar antes disso. Santo e amado Deus, bondoso Pai, o Senhor é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz dar qualquer passo em direção a Ti, Senhor. Se podemos louvar em algum momento aqui com os nossos corações voltados para Ti, é por quem o Senhor é. Se podemos alcançar misericórdia, não é por causa de nós, mas é por quem o Senhor é. Senhor, torne vívido na mente dos irmãos e na minha mente aquilo que o Senhor é e que o salmista declara nesse salmo. Que o Senhor brilhe aos nossos olhos, que o Senhor, que é a porção da nossa herança, o Senhor mesmo, seja aquilo que mais desejamos, aquele a quem anelamos, aquele a quem a presença nós buscamos, Senhor. E que nessa noite o Senhor nos guie nossos corações, para que sejam transformados verdadeiramente por Tua palavra. Não por emocionalismo, não por gritos, não por show ou por uma performance adequada, mas pela Tua palavra, Senhor. Ela tem poder de transformar corações, mesmo com vasos de barro. Em nome de Jesus choramos. Amém.
Então, nessa noite, nós vamos nos deter nesses 3 primeiros versículos que são uma declaração muito forte e contundente de confiança no Senhor. Essa declaração é uma declaração do salmista a Deus, mas, antes de tudo e primeiramente, é uma declaração do salmista ao seu próprio coração. Davi estava passando por uma situação extrema em sua vida. Aquele que foi ungido rei por Deus estava passando por uma situação de perseguição, de pressão extrema. O coração de Davi estava sofrendo ataques do medo e do temor. No versículo 2, nós vemos que os inimigos de Davi estavam como feras, avançando em sua direção para o destruir. No versículo 3, você pode observar aí, a possibilidade de Davi receber a qualquer momento um ataque de todo um exército contra ele. E existem momentos, irmãos, que o nosso coração, ele é forçado. Nosso coração, a porta do nosso coração é empurrada, forçada pelo medo. Existem tempos em que nós passamos por situações de incerteza, situações prolongadas de incerteza. Existem momentos que aquilo que nós confiamos, aquilo que nós mais confiamos, falha. Confiamos a nossa paz à saúde, e a saúde falha. Confiamos a nossa felicidade a pessoas, e as pessoas nos traem. Confiamos nossas alegrias às posses, às riquezas, mas nesses momentos elas de nada servem. Você confia sua segurança ao seu coração, mas o pecado te domina. Aquilo que você mais confia, às vezes cai, te trai e falha. E esses momentos são terríveis. As trevas, elas parecem que são densas, elas se demoram a passar e não tem nada que faça com que o tempo acelere nesses momentos. Pelo contrário, parece que o tempo passa mais devagar. E é durante esse processo, durante esse tipo de processo que você tem que lembrar quem é o seu Deus. As perguntas do salmista aqui têm que ser feitas por nós também. De quem terei medo? Ele pergunta no versículo 1. A quem temerei? É o que ele pergunta no versículo 1. E a resposta é clara e deve ser dita enfaticamente. A quem você deve temer? A quem você deve temer? Ninguém, se o seu Deus é quem Ele é. A pergunta é retórica, a resposta ela deve saltar de modo imediato. O seu Deus é luz, o seu Deus é salvação, o seu Deus é fortaleza. De quem você terá medo? A declaração de Davi é uma declaração a Deus, como eu falei, é uma declaração a nós também que estamos lendo, mas primariamente ela é uma declaração ao seu próprio coração. E essa dinâmica que nós falamos aqui na EBD mais cedo, de lembrar ao nosso coração quem é o seu Deus, deve estar sempre presente na vida de um crente. Nós devemos sempre estar nessa dinâmica de falar ao nosso coração quem é o nosso Deus, porque não é incomum nós estarmos vivendo essa situação e nós nos lembrarmos daquele que pode nos dar a vitória só em último lugar. Às vezes nós não treinamos o nosso coração para buscar o Senhor. Não quando nós estivermos com todas as possibilidades esgotadas, mas em primeiro lugar. Nós devemos treinar o nosso coração para buscar o nosso Senhor em primeiro lugar. Quantas vezes nós quebramos cabeça, nós desprendemos toda a nossa energia nos planos que nós fazemos. Nós experimentamos as profundezas das oscilações emocionais. Nós vamos com o nosso emocional lá embaixo. Nós corremos para todo lado, para somente no fim nós nos lembrarmos daquele que pode fazer todas as coisas. Essa não deve ser a dinâmica do nosso coração. As trevas da perda chegaram ao teu coração, em primeiro lugar, corra para a luz.
que pode dissipar essas trevas e fazer o sol aquecer e brilhar o teu coração. A doença veio, em primeiro lugar, clame aquele que pode te salvar. O pecado te assediou e veio como uma fera querendo te destruir. Em primeiro lugar, esconda-se no seu forte refúgio, na sua fortaleza. Não deixe que o seu coração te leve, te mova, te movimente até o pecado, mas mova o teu coração até Deus. Nós iremos ver nessa noite 3 qualidades de Deus, nas quais o salmista se apegou nesse momento em que ele estava passando, e que você deve ter em mente nos momentos de tribulação e de dificuldade. Como uma música é composta normalmente por um verso, um refrão e uma ponte, né? Como nós vimos na música que nós cantamos, nosso louvor nessa pregação dessa noite, em meio à tribulação, será baseado nos elementos feitos pelo músico Davi. O verso da nossa música é, em primeiro lugar, o seu Deus é a sua luz. O refrão da nossa música é, o seu Deus é a sua salvação. E a ponte da nossa música é, o seu Deus é a sua fortaleza. Diante desse seu Deus, faz sentido temer? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o verso tirado da declaração de Davi. Esse verso é, o seu Senhor é a sua luz. O salmista diz, o meu Senhor é a minha luz. O Senhor é aquele que disse, haja luz no princípio, e houve luz. O Senhor é aquele que é luz eternamente, que do nada, em trevas caóticas, fez esse universo maravilhoso, organizado, estrondosamente poderoso. Quanta energia existe no universo, quanta energia existe no próprio Sol. Quão poderoso é o nosso Deus, que criou todos esses astros, essas coisas magníficas. Ele é a mente iluminada, que ordenou todas as coisas e que controla milimetricamente todas as condições para que você possa viver. Em 2019, eu e a Návina atravessamos os Alpes suíços, do norte da Itália até a Suíça. E as imagens vistas ali nunca mais sairão da minha mente. Para onde você lança o olhar ali, você pode ver a majestade da criação de Deus. Você pode imaginar as montanhas que parecem não ter fim para cima, os vales profundos que conduzem os rios nascendo no topo das gigantescas montanhas, os troncos das florestas, lá os troncos enormes nas florestas. Para onde você lança o olhar, a majestade de Deus parece estar evidenciada. E ali eu pude ver de forma vívida, assim, de forma clara e saltando aos meus olhos, a glória e a majestade de Deus. E eu pude entender perfeitamente o Salmo 104. Se você quer uma tarefa de casa para essa pregação, leia o Salmo 104. E maravilhe-se com a criação, com o seu Senhor, que é a sua luz. Salmo 104, Deus é apresentado como sobrevestido de glória e majestade. Ele estende o céu como uma cortina, lança os fundamentos da terra. Na repreensão de Deus, elevam-se os montes, descem os vales. Ele faz a terra tremer só com um olhar. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Isso é o que diz lá no Salmo 104. Os astros, o sol, a lua, as estrelas caminham, fazem seu curso conforme a sua ordem. Versículo 24, ele diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Está cheia a terra das tuas riquezas. Ele é a sua luz. Esse Deus é a sua luz. Você acha que esse Deus não está sabendo lidar direito com os seus problemas ou com a sua vida? Será que esse Deus, que tem a glória superior à do sol, está confuso guiando a sua vida? Será que a confusão que você tem na sua mente, que você está projetando
como se Deus a tivesse, será que faz sentido diante desse Deus? A dor que você está sentindo, a pressão que você pode estar passando, até os ataques das pessoas ao seu redor e que você está sofrendo, elas não são em vão. Não são em vão. Deus tem um bom propósito. Salmos 36, 9 diz: pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz, vemos a luz. Se nós desviarmos o olhar, e esse é um problema, se nós não olharmos para situações da nossa vida com o filtro de Deus, se nós enxergarmos sem considerar a nossa luz, o nosso Senhor, nós não veremos a luz. É o que o Salmo 36, 9 diz. Sabendo que o Senhor é a sua luz, traga a luz para a cena dessa situação em que você está vivendo. Sabendo que o Senhor é a sua luz, seu coração não será dominado pelas trevas. Sabendo que o Senhor é a sua luz, você será capaz de louvar em qualquer circunstância. Em segundo lugar, o nosso refrão, que o salmista, baseado no que o salmista oferece aqui, o nosso refrão é: o Senhor é a minha salvação. Agora lembre-se, pare um pouco para pensar, irmãos. Agora, para um pouco para pensar. O Senhor é a sua salvação. Você, crente que confiou em Cristo, você foi salvo da pior de todas as derrotas. Você teme ser derrotado pelo medo, você teme ser derrotado pelas circunstâncias, mas você foi livre da pior derrota de todas. Qual é ela? O sofrimento eterno. O lugar, e esses são termos bíblicos, não os meus, o lugar, você foi livre do lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, onde a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, sem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Você está salvo da ira de Deus. Essa ira que deveria cair sobre você, caiu sobre o corpo de Jesus Cristo. E por meio dele, por meio desse sacrifício, você pode dizer: o Senhor é a minha salvação. A sua santidade não é a sua salvação. A sua religião não é a sua salvação. A sua igreja não é a sua salvação. A bondade das suas obras, o que você faz de bom, não é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. O Senhor é a sua salvação. Ponto final. O Senhor, Jesus, é a sua salvação. E todas essas coisas, a sua igreja, as suas boas obras, elas não são más, elas são resposta à sua salvação. Mas todas essas coisas falham. A sua santidade é falha. A sua igreja é falha. O pastor é falho. A liderança é falha. Os irmãos são falhos. Nós falhamos uns com os outros. Mas existe um que não falha. Existe um que se entregou de uma vez por todas, para salvar todo aquele que nele crê. Esse é a sua salvação. Esse que se entregou de uma vez por todas, que é Jesus. Então tire a base da sua salvação de você e coloque em Jesus. Tire a base da sua salvação do seu coração e coloque em Cristo. Porque onde Ele está, e Ele está nos céus, intercedendo por você, Ele diz ao Pai: Pai, eu morri pelos pecados dele. Pai, eu morri pelos pecados dela. E Ele está assentado eternamente, em um lugar que Ele nunca será tirado. E Ele está intercedendo por você, Ele é o seu representante nos céus. E de onde Ele reina eternamente. E isso é imutável. A sua santidade falha, as suas emoções falham, a sua igreja falha, a sua religião falha, suas boas obras falham, mas o Senhor está sentado nos céus, reinando eternamente, de um lugar onde Ele nunca será tirado e nunca será mudado. Esse é a sua salvação.
tire a sua salvação, a base da sua salvação, daqui e coloque ela nos céus, que é onde ela está. Então, esse que te deu tão grande salvação, te livrou da maior de todas as derrotas, ele não te livraria dos seus opressores, dos seus inimigos? Ele que é a sua salvação na morte, é a sua salvação também na vida. Nós temos a tendência de projetar muito uma salvação futura, uma salvação que é apenas um ingresso para o céu e que ela vai iniciar apenas lá no céu. Não, a nossa salvação ela já é nossa, ela já é presente. Deus reina sobre nossas vidas hoje. Então, sobre todas as células que existem no teu corpo, Deus pode dizer, é meu. Sobre a palavra do diabo em sua vida, sobre a palavra das tentações que te assediam, sobre até a sua própria palavra, Deus está acima e Ele diz, eu sou a sua salvação. A palavra final na sua vida não é do diabo, não é das circunstâncias, não é das tentações e nem mesmo é sua. A palavra final na sua vida é do Deus que é a sua salvação. Os planos do inferno, os planos dos seus inimigos, os planos errados que o seu próprio coração criam, não vão prevalecer em sua vida. O que vai prevalecer é a voz daquele que fala e todos se calam. É aquele que se levanta do seu santo monte e todos se prostram. Esse é a sua salvação. E sabendo disso, entendendo isso, que Ele é que dá a palavra final, tudo o que você está passando tem um propósito. E serve ao propósito maior pelo qual nós fomos criados, pelo qual Deus nos criou. E qual é esse? Nós vimos na EBD? Deus criou o mundo para quê? Para a sua glória. Tudo na sua vida serve para o propósito maior, que é dar glória ao nosso Rei. Então, sabendo do nosso refrão, da nossa música, que o Senhor é a salvação, é a sua salvação, você pode louvar em qualquer circunstância. E em terceiro lugar, o Senhor é a sua fortaleza. Em terceiro lugar, a ponte da nossa música, e esse é um dos termos que me causam mais alegria na Bíblia, o Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é refúgio seguro. O Senhor é rocha. Vamos abrir aí no Salmo 18, ler os 2 primeiros versículos, para nós vermos o salmista enfatizando essa característica de Deus. Salmo 18, versículos 1 e 2. O que ele diz aí? Alguém pode ler? Amém. O Senhor é força, Ele se apresenta aí como força, rocha, cidadela, rochedo, refúgio, escudo, força novamente, baluarte. Esse é o Deus que vence os seus inimigos no fim com o sopro da sua boca. Esse é aquele que pisa a cabeça da serpente, não é Maria, é esse Deus que pisa a cabeça da serpente. É aquele que torna as montanhas em planície. Lembrando agora das montanhas que eu vi lá, montanhas enormes. Ele é aquele que torna essas montanhas como planície. A Bíblia sempre traz essa ideia de que os pés dos ímpios, daqueles que não creem, pisam em lugares escorregadios, que eles estão sempre próximos de cair. O Salmo 78, 18, traz isso com muita clareza. Ele diz, tu, Deus, certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Essa é uma imagem bíblica muito comum. É como se fosse alguém que está
caminhando sobre um rio, com pedras, em cima de pedras totalmente cheias de lodos, sem ter onde se segurar. É uma imagem que só de você pensar já dá uma ansiedade, né? Já dá um temor. Essa é a situação de alguém que está, essa situação é de alguém que está longe do Senhor, não de alguém que serve ao Senhor. É uma imagem de medo, de pressão e de grande insegurança. Porém, a imagem bíblica de Deus é o oposto, é o contrário desse tipo de imagem. Ele é uma rocha firme, segura, que podem vir terremotos, que podem as ondas açoitarem essa rocha, que os ventos fortes podem golpear, mas que quem está em cima dessa rocha reside seguro. Quem está em cima dessa rocha está seguro. O Senhor é a fortaleza da sua vida. O Senhor é a fortaleza da sua vida. Eu não sei você, mas essa verdade me causa extrema alegria. É algo totalmente diferente de alguém que não tem o Senhor como a sua rocha. Se você souber dessa verdade, que o Senhor é essa rocha segura, a sua vida mudará. A sua ansiedade não falará mais alto ao seu coração. Ela pode forçar a porta do seu coração, mas você pode dizer: o meu Deus, o meu Senhor, é a fortaleza da minha vida. Você, jovem, você não precisa sair por aí para experimentar, para chegar nessa conclusão de que rocha segura para a sua vida é o Senhor, por meio de inúmeras experiências e propostas que o mundo faz a você, e que você pode até se sentir tentado, mas que no fim só levará a uma coisa na sua vida: arrependimento. Que no fim levará você à conclusão de que não existe nada além de Deus em que você possa pôr a sua alma em confiança. Não ponha a sua vida na fortaleza do casamento. Não ponha a sua vida na fortaleza do sucesso. Não ponha a sua vida na fortaleza do dinheiro. Não ponha a sua vida na fortaleza da felicidade. A fortaleza em que você pode pôr a sua vida é o seu Deus. As propostas alternativas podem até ser atraentes, as promessas do pecado, elas são tentadoras, mas no fim só restará lamento e arrependimento para você. Por isso, por favor, jovem, volte-se para o Senhor. Não caia na tentação de aceitar propostas de outras fortalezas. Elas são muitas, elas são tentadoras, elas prometem que vão servir de lugar seguro para você ancorar a sua vida. Mas no fim, só restará ansiedade, medo e temor. Mas o Senhor, Ele é a sua fortaleza, e é o lugar seguro onde você pode repousar os seus medos e temores. De quem você terá medo? Um homem ou uma mulher convicto do seu lugar no Senhor, um homem ou uma mulher convicto de sua fé, um homem ou uma mulher bem resolvido quanto ao seu lugar no mundo, que confia que Deus é o guia para a sua vida, isso é coisa rara, irmãos. O que nós mais vemos no mundo são pessoas que buscam em inúmeros lugares essa confiança, esse estado de estar bem resolvido, bem resolvida, para no fim chegarem nesses lugares em que buscam e verem que não tem segurança nenhuma. Somente o Senhor é o lugar seguro onde você pode repousar seus medos e os seus temores. Então, sabendo que o Senhor é a sua fortaleza, você será capaz de louvar
em qualquer circunstância. Vamos concluir lembrando o que nós vimos nessa noite. Em primeiro lugar, o verso da nossa música é que o Senhor é a sua luz. O refrão da sua música é que o Senhor é a sua salvação. E a ponte da sua música é que o Senhor é a sua fortaleza. Só que existe um detalhe, que se ele não for bem notado nesse texto, ele pode fazer com que tudo que eu falei até agora não sirva para nada. E esse detalhe é, ele é o seu Deus. Ele saber que o Senhor é luz, saber que o Senhor é fortaleza, saber que Ele é salvação, mas se Ele não for a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, de nada adianta. Se Ele não for o seu Senhor e o seu Deus, saber que Ele é luz, salvação e fortaleza, não adianta de nada. Então você, crente, que passou da morte para a vida, você que nasceu de novo, você que crê que Jesus pagou pelos seus pecados, que morreu e entregou-se por você, você tem uma belíssima notícia. O Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação e o Senhor é o seu Deus. Então, crente, por que temer? Então, filho, filha de Deus, de quem você terá medo? Sua vida não está tomando um curso aleatório. Você tem um pai que é luz, salvação e fortaleza, e que não erra e não falha. Então, nesses momentos de escuridão, que o nosso coração parece que esquece de quem é o seu Deus, nós precisamos estar próximos da palavra. É o que o salmista vai dizer no versículo 11. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus todos os dias de nossa vida. É o que ele fala posteriormente. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos gastar tempo em oração, em contemplação, em adoração, no secreto. É o que Davi pede nos versículos posteriores. E talvez na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós podemos continuar a exposição desse salmo. Então lembre-se, nos momentos onde as trevas aparecerem, o Senhor é a sua luz. Nos momentos de incerteza no seu coração, o Senhor é a sua salvação. E nos momentos de insegurança, o Senhor é a sua fortaleza. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, nós somos gratos, Senhor, porque a sua palavra revela quem Tu és. E somos gratos, Senhor, por quem Tu és. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que escolheu se relacionar com pecadores indignos como nós. E podendo dar o direito de nós, pecadores indignos, chamarmos a Ti de a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza, Pai. Isso é grandioso demais, isso é maravilhoso demais, para que nós possamos entender. Que o Senhor grave essas características, essas excelências do Senhor em nosso coração. Que o Senhor nos leve a uma meditação profunda na Tua palavra, a ponto de entender quem o Senhor é, e que isso não seja somente um entendimento vazio, mas que isso desça para as nossas vidas, para o nosso coração, para que possamos andar confiantemente nesse mundo, sabendo quem é o nosso Senhor, podendo dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e a minha fortaleza, a quem temerei? Em nome de Jesus choramos e te agradecemos por essa noite. Amém.